Se não deu certo, é culpa do usuário. Você já deve ter ouvido essa desculpa de alguma equipe de saúde, de algum profissional de saúde, ou pior, esse profissional foi você. Vamos explicar o que é que está acontecendo? Bom, primeira coisa, meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde, criador de conteúdo digital. Estou aqui no YouTube, na conta Descomplicando a Saúde Coletiva, mas também estou no Instagram, aqui na conta Jamerson, 2SON, _J. Fique conosco, é um vídeo bem levinho, mas também reflexivo e pode lhe ajudar a pensar de forma diferente, tá? Então, a primeira coisa, desculpa do dia. Geralmente, em reuniões de trabalho, quando a gente vai analisar as metas das equipes, dos profissionais, quando alguém não bate meta, aparece essa desculpa, né? A desculpa o problema é do usuário, a culpa é do usuário. Por quê? Eu avisei, eu fui claro, eu agendei horário, eu fiz um aviso, mandei até o ACS dizer que ele ia ser atendido, enviei mensagem no celular, até gravei áudio, só faltou mensagem de vídeo. E aí, o profissional de saúde acredita que fez todo o seu papel, porque se não deu certo, a culpa é do usuário. Quando acontece isso, esse processo de culpabilizar o usuário pela não adesão a uma estratégia de cuidado em saúde, seja por atendimento individual, por um procedimento, uma campanha de vacinação, uma campanha de alguma atividade coletiva, a gente tem que ter muito cuidado. É muito fácil retirar a nossa responsabilidade ou não compreender o papel que é do profissional de saúde e acabar depositando toda a responsabilidade do insucesso no usuário. Tá? Então a gente vai ter que pensar sobre isso. Bom, diante dessas desculpas que foram apresentadas, ainda vem uma frase para fechar, duas frases para fechar. Eu já fiz de tudo. É o usuário que não quer. Parece que o serviço ele está perfeito, sem nenhuma falha, e o vilão do processo é o usuário que coloca a sua saúde em risco, negligencia os seus cuidados oferecidos, e aí é realmente impossível bater as metas. Afinal de contas, a equipe já pensou tudo, já fez de tudo, já tentou todas as estratégias possíveis. É o usuário que está negligenciando o seu cuidado de saúde. E isso pode acontecer do agente comunitário de saúde, ao médico, ao enfermeiro, ao cirurgião dentista, ao coordenador de atenção primária, ao secretário coordenador do PSE e várias outras instâncias. Então a gente tem que chegar no nível para refletir. Qual é o nível para refletir? O que pode estar acontecendo que implica na negativa deste usuário quanto ao serviço que você está oferecendo? Primeira coisa, será que o serviço está adequado ao público? Nem sempre. Fazer um panfleto, uma mensagem padrão, um vídeo, um áudio não quer dizer que você está sendo claro e nem adequado ao perfil de cada usuário. Segundo, a qualidade do serviço ela é uma relação entre a expectativa do usuário, o serviço oferecido, e o resultado final. Então não adianta dizer que eu vou fazer uma mega ação no Outubro Rosa, que eu vou atender as necessidades de todas as mulheres quanto à prevenção do câncer de útero. Não dá. Ou do câncer de mama. Não dá. Tá? Porque a qualidade do serviço ela é um alinhamento, ela não parte de uma ação individual. Eu vou alinhar a expectativa do usuário com a expectativa do profissional de saúde e a expectativa da minha gestão. Terceiro ponto, o usuário está sendo questionado ou ele está sendo mandado? Porque se ele está sendo mandado e ele não está sendo questionado, ele tem todo o direito de decidir sobre o que é que ele vai fazer, sobre a vida dele, sobre o corpo dele, sobre a saúde dele. Então, muitas vezes, quando a nossa relação com o usuário ela não está sendo questionada, mas só existe uma ideia de desobediência, parece que o usuário ele se torna propriedade da equipe, do profissional de saúde, daquela gestão, e tudo que foge daquela linha de planejamento é porque o usuário não entendeu, o usuário desobedeceu. O problema é sempre do usuário. Mas a gente está partindo do princípio que o planejamento está perfeito,
Tudo foi adequado, questionado, perguntado, alinhado, ajustado, e quem desobedeceu e quebrou esse processo de construção coletiva foi o usuário. Só que muitas vezes tudo que não acontece é construção coletiva, diálogo, valorização das diferenças de cada território e levar em consideração aspectos culturais, sociais, religiosos, históricos, ou seja, aquilo que torna tanto aquele usuário único quanto aquele território, aquela comunidade única. Por exemplo, eu vou fazer uma ação de saúde na escola, todo mundo dorme naquela ação e aí você culpabiliza a turma pela falta de interesse. Se todo mundo dormiu, não seria mais fácil considerar que a sua condução naquela atividade coletiva, ela gerou sono, ela não foi adequada, ela não foi didática, ela não foi divertida, ela não foi desenhada para aquele público? Então, quando a gente pensa nessas possibilidades, a gente começa a desconstruir a ideia de que o usuário ele é o vilão quando a sua meta ela não é atendida. Então a gente tem que pensar nessas possibilidades. E para finalizar, a preocupação é com o usuário ou com a meta? Quando a preocupação é só com a meta e a meta não é atendida, todos os outros viram culpados. Quando a preocupação é com o usuário e o usuário não é atendido, eu tenho que reformular a oferta do serviço, como ele foi pensado, como ele foi planejado, de que forma ele foi executada, e se na execução dos serviços, se a gente desenvolveu estratégias para adequar ao perfil do usuário, ou ao perfil dos usuários quando a gente pensa na coletividade. Diante disso, a gente tem que perguntar o seguinte: o que será que a gente conhece do usuário que não consumiu o serviço? Então, o usuário que consome o serviço ele vai ter um conjunto de características. O usuário que escolheu não consumir o serviço tem outro. Será que ele tem disponibilidade para estar presente quando o serviço foi oferecido? Será que a forma como o serviço foi apresentado, ele conseguiu compreender? Será que no momento do contato daquele usuário com aquela unidade de saúde, ou estabelecimento, ou profissional, ou campanha, ou serviço, será que gerou alguma aversão, alguma vergonha? E por final, o que é que conhecemos deste profissional que irá realizar ou que realizou o serviço? Ele está capacitado? Ele está se sentindo valorizado? Ele tem condições adequadas de trabalho? Ele foi orientado sobre a necessidade de personalizar essa oferta? Caso não foi, a gente começa a perceber que esse processo de culpabilização do usuário, ele não tem como dar certo. Na verdade, ele se torna um grande guarda-chuva para não responder a esse conjunto de perguntas que precisa ser feito. Então, está na hora da gente começar a reverter essa desculpa, porque nem tudo precisa ser culpa do usuário. Tá bom? Para fechar, primeiramente, muito obrigado. Se esse vídeo ele vai dar certo, a responsabilidade é conjunta. Primeiro, minha, por ter pensado nesse vídeo, elaborado esse vídeo, e sua, por ter se envolvido comigo, com o tempo, com o vídeo, com o tema, até agora. Então, muito obrigado por você que chegou até o final do vídeo. Deixe o seu like, a sua curtida, faça a sua inscrição no canal e também compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. É um vídeo curtinho, mas está na hora da gente pensar diferente e quem sabe a culpa não seja do usuário. E a melhor coisa, ao invés de pensar em culpa, por que não pensar em soluções que envolvam o gestor, profissional de saúde e o usuário de forma coletiva e compartilhada? A gente se encontra no próximo vídeo.